Então tá, pessoal, agora eu quero que vocês vão lá no Moodle, né, na aula 1, dia 6 de 5 de 2020 e abram aula introdutória contrato pedagógico. Vai fazer o download do arquivo e vocês vão abrir então uma apresentação em PPT, PowerPoint. Nessa apresentação tem ali a apresentação do contrato pedagógico. E funciona assim: o nome da disciplina, vocês vão clicando para descer. Ali no primeiro slide tem um endereço eletrônico para vocês assistirem esse vídeo, que fala do momento que a gente está vivendo, que é um momento de assim, a educação precisa mudar, né? Talvez uma pandemia ajude a mudar a educação, sei lá. A gente tem o foco do ensino em aula expositiva ainda, até hoje, né? E esse vídeo foca nisso. Então o próprio vídeo é maravilhoso, não vou ficar falando sobre esse vídeo, né? Agora no slide 3, que é a identificação da disciplina, tem ali créditos 4, na verdade a gente vai ter 8 créditos semanais, né? Ela é 4 créditos quando ela é apresentada com aulas na faculdade, mas a gente não vai ter aulas na faculdade, então a gente vai fazer 8 créditos semanais, total de 75 horas. Isso eu já falei, né? Qual a súmula da disciplina. Então, no slide número 5, a gente tem uma data muito importante, que é o início de tudo isso que a gente está falando. E a gente vai falar do planejamento e gestão a partir disso, ou até antes disso, né? Que nós temos que compreender de onde vem o Sistema Único de Saúde, por que ele é formatado desse jeito, né? Para a gente entender muitos dos problemas que a gente está enfrentando agora. Alguns nem começaram, ainda nem se inseriram, mas muitos já estão inseridos há bastante tempo no SUS, né? E vivendo a realidade dos trabalhadores. Então, para a gente pensar isso, né, dentro da disciplina. No slide 6, a gente tem uma representação. Eu peço desculpas pelos barulhos, né, mas eu estou aqui na minha casa, né? Pode ter tudo que é barulho. Lá em cima tem minha bateria guardada ali, tem os adesivos. Então, o SUS, o que ele é? Vocês vão se inserir na atenção primária, o foco dessa disciplina é a atenção primária, mas a gente vai falar também sobre média e alta complexidade, né? A gente vai discutir quão complexo é o nível secundário e terciário, quão complexo é o nível primário, né? Se isso está certo ou está errado. No slide 7, a gente tem aquela típica representação do SUS, né, nos meios de comunicação. O SUS não funciona, tem fila, né, tudo aquilo que a gente vê ser espalhado aí. Antigamente era televisão, agora são redes sociais. No slide 8, nós temos então a representação do Brasil, né, de como é um país continental, né. O Brasil é o único país do mundo que tem um sistema de saúde universal para mais de 100 milhões de habitantes, né? Que não é só mais de 100, né? É mais do que o dobro disso, né? Nós temos 230 milhões de habitantes, né? E o SUS é para todos, né? Tem gente que pensa que o SUS é para pobre, tá? Mas o SUS está em tudo, né? Então tem aquela menininha apontando o dedo e dizendo que cabe a todos nós, né? Fazer o SUS funcionar, né? Toda a população brasileira, né? O pessoal nunca faz limpeza ali em cima. Hoje decidiram limpar bem na hora que eu tô te dizendo. Muito bem. No slide 9 a gente tem as DCNs das residências, né? Então as Diretrizes Curriculares Nacionais de Residências, elas dizem nos seus parágrafos que tem que ter liderança no trabalho de equipe multiprofissional e vocês devem estar aptos a assumir posições de liderança, né? Isso é muito importante. E vão assumir. Definitivamente vocês vão assumir, né? E no quinto, administração e gerenciamento. Os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer gerenciamento e administração, tanto da força de trabalho, que são as pessoas no caso, né? Chamam de recursos
recursos humanos, né, ou força de trabalho, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde. Então vejam, muitos se consideram só um profissional de saúde que vai atender na ponta, individualmente, cada paciente, né, usuário, mas na verdade a gente está numa posição e a gente nunca sabe, né, de ser o gestor. Quando a gente menos espera, a gente vira o gestor, né? É assim que funciona na prática. Então, no slide 10, que não aparece o número de slide, mas é o próximo slide, a gente vê o quão complexo é a administração. A administração envolve muita coisa e a gente raramente pensa nisso quando a gente pensa na assistência, né? O profissional de saúde pensando só na assistência. No slide 11, a gente vê o planejamento e gestão pública, aquela imagem de uma equipe, né? Todo mundo sorrindo, mas a gente sabe, clicando mais uma vez, que pode ser que a gente fique que nem aquele cara do canto lá da imagem que não gosta, né, do planejamento e gestão, não se interessa, não participa. E na gestão pública a gente tem que participar, né, é o espaço de todos nós. No slide 12, então, qual é o nosso contrato, né? O que nós vamos contratar aqui? Eu quero o compromisso de cada um. Assim como eu estou tendo o compromisso de criar a disciplina no ambiente EAD e criar formas de a gente ter uma aula o melhor possível, né? Um momento melhor possível da disciplina durante o isolamento, o distanciamento social. Eu vou exigir em troca muito estudo, né? Muita força de vontade para participar, sem fazer corpo mole, né? A participação de todos, então eu vou cobrar a participação de todos vocês. E aí tá honestidade. Honestidade é assim, ó, o EAD sem honestidade não serve para nada. Então, se tu está entrando na disciplina é porque é uma disciplina obrigatória, tudo bem, a gente vai partir desse princípio, tá? É óbvio que tu está fazendo ela porque tu tem que fazer, né? Agora, assim, é uma oportunidade que tu tem de aprender, né? Se tu não aceitar esse compromisso e fazer de verdade, tu não vai aprender nada. É capaz até de tu passar na disciplina sem ter aprendido, né? Pena. Ia ser uma pena. E as datas das atividades, então, é o que vão garantir que vocês vão fazer as postagens na data correta. Slide 13. O nosso contrato envolve trabalho em equipe, vocês vão trabalhar em grupos, né? Vão ser equipes. Vão fazer seminários e oficinas, vocês vão fazer uma oficina ao longo de todo o semestre e vão apresentar ela no final como seminário. As datas das atividades e tarefas, elas não são negociáveis, tá? A data está ali e ela vai ser seguida. Existe um limite para postagem e esse limite vai ser estritamente seguido. Vocês têm que ter respeito, cada um consigo próprio, né? Comigo, com o outro e com todo o ambiente, né? O nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é esse ambiente aqui. Tem que ser respeitoso. Participe do trabalho em equipe, participe do trabalho em grupo. Faça os seus relatórios você mesmo. Não faça plágio, tá? Porque tem acesso a software de plágio. Se eu identificar que você fez um plágio na sua postagem, você está, de forma muito correta, reprovado. E como eu já comentei, se você reprova agora, você não vai ter oportunidade de refazer a disciplina e, portanto, se você plagiar, tchau. Sua formação é sua responsabilidade, especialmente numa pós-graduação, né, pessoal? A gente está numa pós-graduação, né? Não tem mais cabimento aquelas coisas de não sei, não vi, assim, né? Que uma pós, né? Por favor, vamos trabalhar de forma honesta. Slide 14, como é que a gente vai trabalhar? A princípio, toda a disciplina vai ser EAD, né? Porque tudo indica que o Covid vai continuar, né? E a gente vai continuar fazendo isso para se proteger. Vocês vão ter atividades em equipe, em grupo, né? Vão ser feitos trabalhos em grupo e vocês vão ser uma equipe nesse grupo, é isso que a gente espera. Vão fazer oficina ao longo de todo o semestre, vão ter acesso a vários arquivos, né? Vão assistir várias aulas e vão passar por avaliações sobre as quais eu já comentei, mas a gente vai comentar de novo para não ficar dúvida. A gente pode ter 2 provas teóricas com peso de 2,5 cada prova ou peso de 5 se for uma prova só.
Quem não atingir 6 nessa prova ou nessas provas, né, terá que fazer de novo e vai ter uma data para recuperação. No slide 16, o relatório escrito, que é o relatório do planejamento, ele é apostado por um integrante do grupo e leva o nome de todos os integrantes no final do semestre. Isso é a avaliação do relatório escrito, ela tem peso 1. A avaliação prática, ela é feita a partir da assiduidade que vocês terão na postagem dos relatórios individuais, que é aquela resenha que cada um de vocês faz ao longo da disciplina e posta uma por semana. E aí vai ter uma orientação específica para isso no início da aula, no início de cada módulo do Moodle. No slide 17, então espero de vocês que os relatórios tenham formato acadêmico, né? Ou seja, sigam aqueles preceitos de relatório acadêmico, né? Capa, identificação, referências corretamente citadas com a ABNT ou Vancouver, né? Relatório, né? De trabalho acadêmico. Então, vocês vão fazer esse relatório com base nas anotações das atividades autônomas e com referências. O relatório de gestão ele tem peso 3, né? E ele envolve uma das temáticas de gestão escolhidas ou dentro daquele cronograma do nosso plano de ensino, ou a partir de um interesse de cada um de vocês. Escolhe um tema de gestão especificamente e, além de fazer uma grande revisão de literatura, faz uma reflexão sobre isso, reflete, analisa, põe o que tu pensou, o que tu aprendeu ao longo do semestre. Eu uso tu e você de forma errada e intercalada, tá? No slide 18 a gente tem o cálculo da nota final. No 19 a gente tem uma indicação de bibliografia. No 20 a gente tem a básica essencial. 21 a gente tem alguns sites que vocês podem fazer pesquisa. Grande parte dos materiais, aquela leitura obrigatória, eu vou disponibilizar diretamente no Moodle, então vocês vão ler o que está ali postado. Tem coisas que eu já consegui copiar, tem outras que eu vou depender do funcionamento do meu scanner para poder escanear e disponibilizar para vocês, né? Mas é isso, pessoal. No slide 22 nós temos a imagem do menininho ali com um elefante, e o menininho está lendo e o elefante está prestando atenção, né? Porque o elefante não sabe ler, mas aparentemente ele entende o que está sendo dito. Então, qual é o significado? Quem estuda, quem aprende é o residente, pessoal, tá? Assistam aquele vídeo, né, que fala sobre os sistemas de ensino que a gente tem hoje, como a gente está atrasado em relação a todas as evidências que mostram que uma aula expositiva ela consegue atrair a atenção mesmo, a fixação de conteúdos durante 10 minutos. 10 minutos. Então esse padrão do qual a gente vem, das disciplinas com aula expositiva, né, que fica um professor falando e teoricamente ele vai passar o conhecimento dele através da fala para dentro, tipo o menininho está ensinando o elefante, isso não tem nenhum cabimento mais, né? Então a gente vai tentar utilizar recursos disponíveis na internet, na melhor das boas vontades, para que vocês utilizem esses recursos e extraiam o máximo de aprendizado deles, mas que também vocês busquem, né, estudar sobre as temáticas, porque o mundo está aí disponível na internet para a gente buscar, né, e estudar, certo? Feito, pessoal. Aproveitem a disciplina, né, e dúvidas escrevam para mim. Vocês vão ter uma orientação semanal então sobre as atividades. Aguardem os próximos vídeos de cada semana. Entrem nas aulas, né, nas sessões do Moodle e comecem a se organizar.